Então, para a física quântica, a árvore que caiu lá na Amazônia, se não tiver absolutamente nenhum ser senciente lá, ela não caiu. Mas aí é a discussão, as árvores são ou não são seres sencientes? Nós temos seres sencientes ou não em outras dimensões entrelaçadas com essa, então a discussão é gigante. Mas suponhamos que não existisse mesmo, nenhuma possibilidade de um ser senciente na árvore lá no meio da Amazônia, ela não teria caído, ela nem existiria. Entendeu? É que assim, já falei, é uma discussão gigante. Eu quero que vocês saiam daqui muito bagunçados. Se vocês saírem daqui falando pra mim que vocês entenderam tudo, eu nunca mais dou palestra na minha vida, de verdade. Porque não tem jeito para começar. E não é essa a ideia. A ideia é provocar a vontade de vocês de correrem atrás disso. Tá? Bom, então é a física das possibilidades e das escolhas. Nós escolhemos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Para nós, não é assim, penso, logo existo. Para nós é escolho, logo existo. Mas então eu escolhi coisas terríveis na minha vida? Sim. Sim. Inconsciente, talvez, do ponto de vista racional, do ponto de vista do conhecimento que você tem de você, você pode ter escolhido nesse nível mais inconsciente, mas a escolha é sua. Em algum momento, em alguma manifestação, em algum trauma, em alguma experiência, nessa e em outras vidas, porque isso também não se discute mais. Bom, não localidade é um princípio importante, porque o que a não localidade fala? Ela fala que nós não precisamos, para nos comunicar as informações entre nós, eu não preciso de telefone celular, eu não preciso de nada. As informações do nosso campo estão absurdamente misturadas nesse momento, porque nós estamos muito próximos uns dos outros. E eu e a Kátia, o telefone funcionou sem linha, sem satélite, sem a torre do celular. É um exemplo, usando como exemplo. Né? Então essa é a experiência de não localidade. Como que ela foi feita? Isso foi em 1994, Jacobo Greenberg, ele era um mexicano da Universidade do Novo México, pesquisador. Ele começou a fazer pequenas experiências com gaiolas de Faraday. Essas gaiolas de Faraday são gaiolas mesmo, aonde se colocam pessoas e sei lá o que eles quiserem testar. Seriam como a caixa de chumbo e a criptonita do super-homem. Aquilo não irradiaria aquela energia ruim para enfraquecer o super-homem. Então ali não passaria nenhum tipo de informação nessa gaiola de Faraday. Se nós funcionássemos localmente. Aí a gente precisaria sim de um satélite para captar aquilo, transmitir, enfim. Mas então, ele foi trabalhar com isso. Aí ele colocava as pessoas meditando numa sala juntas, pessoas que nunca se conheceram, escolhidas aleatoriamente. E depois uma delas ia para a gaiola de Faraday, as duas iam para a gaiola de Faraday, só que uma ia ser estimulada. Ia ser estimulada visualmente, sonoramente, enfim. Eles estimulavam essa pessoa. E por um tempo que eles mensuravam aquele eletroencefalograma, era quase sobreposto. Eu podia ter trazido um slidezinho o que foi, né, o básico lá da pesquisa, mas eu esqueci agora. Mas é praticamente sobreposto. Você vê as linhas de o que foi realmente estimulado, e o outro que não sabia nada do que estava acontecendo, que deve ter sido um tédio ficar naquela gaiola de Faraday aquele tempo, esperando que alguma coisa acontecesse. A mensuração dele era praticamente idêntica do outro. Então, isso já foi repetido, gente, ó, com N variações, tá? Isso aqui é o experimento básico. Aí ele liga para o meu professor e falou assim: eu acho que aquela teoria sua da consciência cria matéria, da não localidade, eu consegui comprovar. Aí os dois começaram a escrever sobre isso. Então isso é coisa antiga, é lá dos anos 90, né? Então isso é o princípio de não localidade. É a história do sexto sentido. As mães têm muito isso. Algumas mães, né? Não vamos mistificar a mãe também, não só porque é dia das mães amanhã. Algumas mães têm isso. Algumas. Tem pais que têm muito mais. Porque não depende dessa questão de ser homem ou ser mulher. Porque isso é inerente a nós. Não depende? Energia. Não. Eu sempre achei que mulher tivesse mais coisa. Isso não é verdade. Isso é criação. Não é verdade. Não é. Mas talvez pela relação dessa mãe com esse filho, né?
porque ficou na barriga, isso, né, tem a possibilidade de ser um pouco maior. Mas isso não é verdade do ponto de vista que só é assim. Só é assim não é verdade. Até porque os pais hoje, graças a Deus, estão se apropriando do papel deles, né? E cada vez mais precisa. Então, eles estão também entrelaçando nessa possibilidade. Então, assim, mas é isso, às vezes a gente sente alguma coisa e que a pessoa não está bem, você liga e está um caos, realmente, né? Todo mundo já passou por uma situação dessas. Isso é na localidade, né? Ninguém me contou, ninguém bateu na minha porta, me mandou uma carta, me mandou um e-mail, nem me telefonou literalmente com os aparelhos, eu simplesmente senti e não sei de onde que vem isso. E às vezes, dependendo da sensibilidade treinada da pessoa ou da sensibilidade espontânea da pessoa, ela vê coisas literalmente acontecendo naquele momento. Ah, ela entra num buraco de minhoca? Talvez, isso também não tem como comprovar, né? Mas talvez ela entre numa dobra do tempo, não sei. Só sei que acontece e nós precisamos olhar para isso. Porque em muitas escolhas que a gente vai fazer, a gente sabe que não deveria ter feito, para que faz? É treino. É treino, do mesmo jeito que a gente se treinou a ficar cego, que a gente se treinou a ficar rígido. A gente precisa se treinar a abrir, experimentar outras coisas. O entrelaçamento quântico é assim, é basicamente assim. Nós nos criamos ao mesmo tempo. Eu só posso estar aqui me manifestando nesse sonho, nessa dimensão, porque vocês me criam. E vocês só estão aqui porque eu também estou criando vocês. Óbvio que nós estamos fechando um quadrado para tentar ser o mais didático possível, mas tem N pessoas criando vocês nesse momento, mantendo a existência manifestada de vocês nesse momento que não estão aqui. Assim comigo, assim com essa clínica. Por que eu não posso parar o mal do mundo? Porque tem pessoas que continuam criando. Mas o que acontece com a gente quando a gente fica numa energia equilibrada? Começa a desequilibrar a energia para vocês verem. A gente desequilibra de vez em quando. É importante às vezes até desequilibrar para a gente perceber que a gente precisa ficar atento. Aí acontecem coisas na vida. Acontece, o gato fica cheio de cocô de passarinho. Trava a coluna, né? O carro. Sabe-se lá o que mais. Então, são coisas muito verdadeiras. Não é uma brincadeira de pensamento positivo, de ordem religiosa, para parecer que todo mundo é bonzinho. Não, a gente precisa se apropriar. Isso é um fenômeno que nós expressamos. É um fenômeno. Cadê a gente utilizar o fenômeno do jeito certo? Que é aprender a criar melhor, criar para nós e criar para o outro, porque eu não crio sozinho, eu vivo numa coletividade. Deus, quando foi lá e criou esse outro que esqueceu, esse outro criou um monte de outros e virou essa bagunça, sabe-se lá a extensão disso. Você concorda que a desconstrução do mal ela é mais eficiente, propaga mais rápido? Não concordo, porque toda vez que você for desconstruir o mal, você tem que focar nele. Você tem que esquecer a história do mal e começar a criar um bem. Entendeu a diferença? Não, eu entendi. Mas a propagação dessa energia que você foca no bem, ela chega a avassala. Só que nós precisamos criar mais massa crítica do que nós temos agora. A gente já avançou na nossa massa crítica. Quer dizer, o peso disso que você está falando precisa ser maior. Ainda precisa ser maior, mas tá bom. É que eu entendi errado, você me desculpa. Eu entendi como se a gente estivesse focando no mal. E tem pessoas que acham isso mesmo. Por exemplo, a gente está criando uma ONG, né, Márcia? E a primeira coisa que eu pedi para quem vai trabalhar com textos, essa coisa toda, é que eu não quero nada negativo nas páginas da ONG. Não quero absolutamente nada negativo. Oh, mas como é que a pessoa vai saber que o cachorro estava machucado, que ele foi atropelado? Ué, ela não precisa saber que o cachorro foi atropelado, que ele está mal, que machucado que ele teve. Ela só precisa ter vontade de tirar os cachorros da rua e dar uma situação de vida melhor para eles. Porque senão nós vamos desviar do que a gente quer fazer, do que a gente quer produzir, para entrar numa onda que não funciona. Não funciona. Vocês dão conta de ficar vendo demais aquelas coisas? Não. Vocês doariam dinheiro, por exemplo, para uma causa que o tempo inteiro mostrasse um cachorro estrupiado, um gato estrupiado, um passarinho engarrafado, igual eu vi esses dias no Facebook? Nossa, o passarinho engarrafado eu vi. Foi sem noção aqui. A hora que sabe quando você perde as forças? Você fala, não, eu sei, assim, não dá, entendeu? Não dá. Ninguém acessa, gente. Por quê? Porque nós estamos cansados disso já. Porque o mundo está
está mudando para uma outra tônica. E se eu corro contra a corrente, eu acabo me afogando. Não é assim quando a gente está lá no afogamento? Você tem que deixar seu corpo boiar e seja lá o que Deus quiser onde você vai chegar. Porque você tem mais chance de sobreviver do que se você nadar contra a corrente. Agora nós não devemos nadar contra a corrente. Foi ótimo a Marilda se manifestar, porque a gente esclarece isso tudo. Porque é isso, é focar. A socialização dessa informação é considerada como importante no contexto deles, que é uma oportunidade. Claro, claro. E aí a gente precisa, que nem assim, a gente já vai lançar um livro, ele já está pronto, a gente só vai, está só decidindo, né? Qual que é o formato melhor, formato gráfico mesmo, né? Que facilita, mas é um livro para criança sobre física quântica. Que eu sei que os adultos vão se beneficiar, porque quem eu já apresentei o livro para fazer uma crítica, né? Fala, não, escreve, por que é para criança? Não é, eu entendi isso aqui agora. Eu falo, não, mas é para criança, assim, o foco é levar para as escolas, que os pais comprem, que as crianças introduzam isso na vida desde cedo. Porque aí não cresce com essa dificuldade dual que a gente tem de mudar o pensamento. Nós temos muita dificuldade, nós estamos viciados em enxergar só de um jeito. E aí é muito complicado. O ego é dual. O ego é dual. O ego é uma expressão material desses conflitos da dualidade quando Deus resolveu querer fazer a gente esquecer que a gente era ele. Essa é a história. Historinha. Vocês entenderam que é uma historinha, né, gente? Assim, não tem como eu provar. É uma historinha que, assim, parece que faz bem pra gente entender isso aí. Então esse entrelaçamento é essa história. É a história do olho do observador. Quando vocês forem estudar um pouco mais sobre física quântica, vocês vão perceber que existe um observador senciente que faz a onda de informações colapsar. Eu estou aqui, ó, deve estar passando coisas inimagináveis aqui, e eu vou colapsando aquilo que eu quero. O que é colapsar uma onda? É quebrar ela. Ela deixa de ser fluida e passa a ser uma partícula. Essa é a história da ondulatória da física quântica. Essa é a história da luz. A luz tem um comportamento dual. Por muito tempo eles acharam que luz era só partícula. Por isso que não tinha fibra ótica. O dia que eles chegaram à conclusão de que luz funcionava dos dois jeitos, hoje a gente já está falando em computador quântico, processador quântico, entendeu? Que não funcionaria como partícula. São coisas que depois vocês têm que estudar. Eu preciso citar, mas eu não tenho como explicar minuciosamente tudo isso. Mas é isso. Aqui está cheinho de informação. E eu estou captando aquilo que eu acho que é mais interessante para as pessoas que estão aqui. Como que você sabe disso? Não sei, alguém sabe por mim. Eu confio. Eu simplesmente confio. Vocês não passaram por essa experiência? Nossa, gente, que coisa estranha, eu vou falar essas coisas. Aí o outro chega para você e fala, não, foi tudo de bom aquilo que você falou. Não se arrepende, não. Olha, você não sabia que o fulano estava passando por isso? Não. As coisas. Você está de dedinho levantado. Você já viu a Última Luz? Já. Falei desses anos. Já. Lucy é um filme recente do ano passado. Lucy vale a pena assistir. É uma trama, né? Mas assim, vale a pena assistir. Que com uma substância que eles vão aplicando ali, que é uma droga, né? Na situação do filme. Desculpa. Mas essa droga, na verdade, ela não existe, né? Porque eu creio. Não. Ainda bem. Será que... Ainda bem. Ainda bem, com esse ego maluco nosso, nós não temos condição de nos apropriar de uma coisa dessa ainda não. Os animais que convivem conosco, eles já não são mais os animais tribais, né? Quer dizer, no habitat natural deles. Então eles estão num processo representativo e também faz parte da evolução, não tem como negar, isso não é evolutivo, eu não consigo enxergar como isso, eu acho que é um viés, talvez evolucional, que a gente vai passar, mas isso é outra história, porque eles não estão mais nesse campo natural. Então a gente observa isso, por isso que vocês vão ter que tratar o dono também, vocês não vão poder tratar só o animal. E é uma coisa que, se vocês conseguirem ter firmeza nisso, vocês vão ajudar absurdamente a humanidade através do animal que vocês forem tratar. Porque tem gente que tem medo, fala, não vou falar isso pro dono, não, porque depois ele não volta aqui. Não, tem que falar. É bom que ele não volte, porque aí o seu campo vai ficando mais forte para aquelas pessoas que vão fazer a diferença. Senão eu começo a bagunçar. Eu tenho que ter foco. Agora eu quero acrescentar uma coisa no que a Marília falou. Questionar esse novo paradigma, assistir, ler, sei lá, rever todos esses conceitos é fantástico, mas experimentar o silêncio da escuta do universo é primordial. Então meditação, não importa a via que você vá
experimentar essa história de meditação. Mas meditar é obrigatoriedade para ouvir todas essas informações mais altas, porque senão eu fico só no campo mental. Vai ter uma hora que isso não me sustenta mais para a transformação. Meditação é não pensar em nada. Não existe isso. Porque já me falaram isso, você tem que esvaziar a mente. Não existe isso. Mas só de esvaziar a mente, você já está pensando em alguma coisa. Não existe isso. Não existe isso, mas isso é conversa para outra, entenda, não existe isso. A descontinuidade é a história do salto quântico, né? Já todo mundo acho que já popularizou, né? Salto quântico é nome de restaurante já. Então, é popular. Não tô brincando, né? Salto quântico é nome de restaurante. Mas a descontinuidade foi isso que eles perceberam. Eu não sei como que os meninos estudam mais, eu até vou perguntar na aula depois. Mas na minha época a gente estudava camadas de energia, KLMNOP, né? Aí tinha que fazer o negócio do spin, não sei o que era o lugar mais provável que ele iria aparecer, um S1, um S2, né? Vocês lembram disso? Então, pois é por aí. Aí naquelas camadas de energia a gente falava assim, tira energia, o elétron passa para uma camada mais energética, né? Não lembro se eu estou até acertando isso aqui agora, porque eu também estou esquecida disso. Aí você coloca energia, ele vai para um campo, você tira energia, ele vai para outro campo. E nesse processo todo eles chegaram à conclusão de que o elétron ele não atravessa nenhum espaço, porque ficavam se perguntando isso, o que acontece? Para onde que essa criatura vai? Essa criatura tem que atravessar um túnel? Uma parede energética? Não, ele simplesmente é Harry Potter. Todo mundo, eu sou fã. Então ele aparata e desaparata. Lembram disso? Tem uma magia lá que é o aparatar e o desaparatar. É quando eles desaparecem de um lugar e vão aparecer em outro lugar. Então o elétron faz isso. Isso é descontinuidade. A gente vai, faz o que a Maria falou, a gente vai meditar, a gente vai aprender, experimentar, se abrir, parar de ter medo desse mundo não dual, porque tem muito medo nessa história. Porque no final das contas a gente sabe onde que a gente vai chegar com tudo isso. Então dá medo, a gente tem medo do sucesso, a gente tem medo da cura, porque nós estamos acostumados a viver doentes, cheios de conflitos. Se eu não tiver conflito, como é que vai ser minha vida? Se eu não tiver com quem brigar, que felicidade que vai ser? Tenho quem brigar, eu chego em casa, tá todo mundo bem, feliz. Família margarina é uma coisa boa, gente, desde que ela seja verdadeira. Eu posso pensar descontinuidade no cura. Processo da vida? Cura espontânea. Cura espontânea é processo de descontinuidade. Você tira um exame, faz um exame, você tá vendo lá alguma coisa, doença, um tumor, um glaucoma, qualquer coisa na pessoa, dali uma semana ela não tem mais nada e ela não fez nenhum procedimento que justificasse isso. Isso é descontinuidade, porque em algum momento, porém coisas que a pessoa está vivendo na vida dela e fazendo, aquela doença deixou de se manifestar. Pronto, ela não tem por que ela se manifestar, não tem campo propício para a erva daninha nascer. Não tem erva daninha mais, acabou, as flores vão começar a nascer. Isso é descontinuidade. Por quê? Porque não tem algo que eu fiz sobre isso, entendeu? Algo prático. Eu só quero deixar muito claro assim, o que chateia muito as pessoas, né? É que nós estamos num movimento que às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, tem uma coisa acontecendo hoje no mundo que é com relação à constelação familiar. Hoje mesmo aconteceu algo assim. Ai, porque o que você acha de eu levar meu marido, o cara tá surtado, literalmente surtado, do ponto de vista psíquico, né? Para a constelação, porque a fulana fez e falou que mudou a vida dela. Falei, ele tem acompanhamento? Não, mas ela falou que não precisa de nada disso, porque a constelação por si só curou. Eu falei, olha, eu não faria. Eu não faria. Primeiro, que você não sabe o que vai acessar. Segundo, que essa pessoa não foi preparada para enxergar o que ela vai ver. Terceiro, que nós não temos a menor noção de como que ele está para ele poder interpretar o que vai acontecer, porque nós passamos por processos interpretativos ainda. Nós não voltamos à natureza de Deus 100%. Mas as pessoas estão dizendo, olha, faça porque vai curar. Não cura, te mostra uma holografia, mexe numa energia. Eu sou consteladora, eu posso falar isso tipo carteirinha. Não é bem assim. Assim como não é na vontade da criança. Não é na vontade da criança, não é no desejo da criança, é no trabalho do adulto.
A criança deseja, o adulto trabalha. Então trabalhem sim a partir de hoje, a partir desse momento, para que vocês possam chegar no salto quântico, numa descontinuidade, numa cura, numa interação com os elementais, com todas essas informações, porque tudo isso é informação. Nós somos informação. Você não acha que o medicamento, sim, ele é importante em certos momentos? Psiquiátrico, você fala? Sim. É, rápido, tem que avaliar. Uma coisa assim, o cara tá surtado. Precisa... É uma escolha. Dependendo de como ele chega, né, de quem vai tratar, isso também é uma escolha. O medicamento ajuda a ele enxergar certas coisas que ele vai conseguir no ele. De repente, você precisa sim e não. Tudo isso tem que ser avaliado. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas sim, nós não vamos descartar nada que possa vir a ser benéfico para a possibilidade de uma pessoa recuperar a consciência e caminhar na vida. Porque tem gente que acha que só por respirar o ar do universo vai melhorar, entendeu? Assim. Não, depende de qual que ar que ele está respirando. Depende do que, né? De como que é esse processo, essa intenção. Agora, eu gosto muito assim, a sabedoria Veda tem uma fala muito assim, ó. Existe um discípulo comum, que vai ser o discípulo que vai fazer todas as coisas maravilhosas, né? Que o mestre pede, ele faz. E existe o discípulo sincero, que às vezes ele não segue aquelas regras do mestre, mas ele é um discípulo sincero no processo de transformação dele. Então eu vou dizer para vocês que a palavra de ordem, a vibração de ordem, o significado de ordem nesse momento é sermos sinceros no nosso processo transformacional. E já vou avisando que isso não é para qualquer um. Por isso que não é qualquer um que se cura, assim, espontaneamente. Por isso que não é qualquer um que faz um processo revertendo coisas fantásticas, né, para o bem. Porque ele precisa ser sincero. O jogo do ego é muito complicado. Você citou o ego. O ego é uma coisa impressionante do ponto de vista psicopata. Você quer um psicopata dentro de nós, é o ego, a estrutura egóica. Deixa lá, só aí eu faço. Eu acho que você falou uma coisa muito importante no slide passado aí, que é o comportamento repetitivo fortalecendo a mielina. Porque quando você tem uma mielina fortalecida, talvez por milênios, você não consegue uma descontinuidade. Você consegue ir amenizando o processo até que você consiga, por um viés, quanto mais você caminhar pelo trajeto uno, vamos dizer assim, não pelo trajeto dual, enfraquecer ou fragilizar a sua mielina. Aí talvez nesse momento você consiga uma cura ou uma descontinuidade, ou seja lá qual for o nome. Mas esse negócio de pensa positivo, assim, ele ajuda talvez no enfraquecimento da mielina, mas ele não traz para qualquer indivíduo algo só porque ela deseja. Concordo plenamente, porque esse é o desejo da criança. Lembra que eu falei? A criança deseja, o adulto trabalha. E trabalhar é sério, é grave. Trabalhar, a gente cansa, dá trabalho, a gente fica bravo, a gente fica frustrado, né? Tem que fazer N coisas complexas. Mas é trabalho do adulto. Faltam 15 minutos. E aí eu gostaria de passar isso para o animal, que a Márcia disse lá. Eu entendo que o animal, ele não tem o eu, né, vamos dizer assim, dentro do que a gente estuda pela antroposofia, ele teria até o corpo astral. Então, já evoluiu, gente. Mas eu fico pensando que a cura no animal, ela talvez seja muito mais fácil. Sim, nesse aspecto. Ele não tem a questão egóica estabelecida igual a nossa. A dele ainda é representativa da nossa. Então, se você quer curar o seu bebê com algum problema complexo, o seu cachorro, o seu gato, o seu pássaro, cure-se a si mesmo. Que é essa a responsabilidade. Embora, se a gente fosse falar sobre animais especificamente, a gente ia ter que falar que eles têm memória de matilha, eles têm ancestralidade, eles têm N coisas que talvez a gente não tenha participado, e essa ancestralidade se misturou com os humanos, entendeu? O negócio é mais volumoso, mas sim, a cura deles é muito mais rápida. Tá lá meu shih tzu hoje de manhã com a história da acultura, né? Ele tava ruim, gente. Demais do cachorro. Sim. Nossa. Sim, só que agora não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Nós temos que achar um lugar mais equilibrado, mais saudável, mais justo, porque agora não tem jeito mais. Ele não vai voltar a ser.
o que ele foi lá no primitivismo dele. Então nós temos que refazer isso tudo, porque essa outra história também, né? Não deixa o animal ser só animal, aonde? Ele está no meio da cidade. É muito complexo. Somos nós somos os guias de nós mesmos, né? E somos os guias de tudo o que há hoje aqui no planeta. Não tem jeito, somos nós, entendeu? Mas sim, isso é verdade. Agora é preciso começar um processo. O que não dá certo quando a gente está com pensamento positivo? Os medos. Nós somos uma dicotomia entre amor, estou chamando de amor, uma vibração equilibrada, e medo, uma vibração desequilibrada disso que eu estou chamando amor. Então no final das contas só tem amor. Medo é amor? É. Desorganizado, desordenado, adoecido, neurotizado. Porque só existe isso. A matéria-prima, não estou falando de matéria concreta, mas assim, a matéria-prima do universo com certeza é essa vibração.